Oi pessoal, nessa aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho melhor a estrutura do R. Então esse aqui é o R, o console, não o RStudio, né? O R tradicional, quando a gente abre. Quando ele abre, a gente vai direto para essa tela aqui, que se chama console. É no console que a gente executa as linhas de comando do R. Tá? Então, por exemplo, o R ele pode ser uma calculadora. Então, se eu escrevo aqui 1 mais 1, ele joga aqui fora, tá, o resultado na tela, direto no console. Então esse é o famoso console. E essa aqui é uma linha de comando. Logo que a gente abre o R, ele traz para a gente aqui o nome da versão, né? Ele explica um pouquinho melhor o que é o R, tá? Traz algumas coisas como demo, citação, enfim. Isso vai depender então do seu sistema operacional e da sua versão do R. Okay? Uma outra parte do R que é essencial a gente entender são os scripts. Para abrir os scripts, você pode vir em arquivo, um documento novo. Tá? Lembrando que isso vai depender de qual idioma está o seu R. Tá? No meu que está em inglês, então é File, New Document, mas ele pode estar arquivo, novo documento. Quando eu abro um novo documento, ele abre nada mais do que isso aqui. Isso aqui é o que a gente chama de script. Em geral, apesar de eu executar o código no console, eu deixo meu código registrado no script. Então, ao invés de, por exemplo, colocar o meu 1 mais 1 ali direto no console, eu posso escrever aqui, ó, 1 mais 1. E nesse momento eu posso apertar o comando Enter ou Ctrl R, Ctrl Enter ou Ctrl R. Então, se você apertar Ctrl Enter e Ctrl R, ele joga o código que está aqui no script aqui direto para o console e solta o resultado também. Qual é a vantagem, então, de escrever no script se ele faz a mesma coisa que está no console? Ele deixa aqui para a gente registrado o nosso código. Então, se eu colocar outra linha de comando e apertar aqui Ctrl Enter, tá? Ele joga para a gente ali embaixo. Então, esses são os dois principais componentes do R, o script e o console. O console é onde a gente executa o comando e o script é onde a gente guarda essas linhas de comando, né, para executar. Tá? Então, meu conselho inicial é sempre faça um código no script, não no console, porque no script ele fica registrado e a gente pode ir lá e mudar. Okay? Então esse é o R de maneira básica. Tá? A gente não vai estar usando o R, a gente vai usar o RStudio. Então eu vou passar logo para o RStudio para que a gente saiba esses equivalentes. Certo? O RStudio ele traz para a gente alguns outros componentes que o R não traz. Então vamos lá. Você pode abrir o RStudio no seu computador onde você guardou, né? Se você está no Windows, no Ubuntu, no Mac, vai lá, busca o símbolozinho do RStudio, que é algo assim, clica e abre ele, tá? Então quando você abrir o RStudio, se for a primeira vez que você estiver usando ele, ele vai ter uma cara mais ou menos assim, certo? Esse aqui é o console do RStudio. Ele é equivalente a essa parte aqui do R. Tá? Então, assim como no console do R normal, no RStudio a gente pode estar colocando a linha de código direto aqui e o resultado vai sair lá. Para abrir o script no RStudio, você vem aqui também em arquivo, novo arquivo, RScript. O script ele fica aqui em cima, tá? Então eu posso de novo colocar aqui o meu código, apertar Ctrl Enter e ele lança aqui para baixo, para o console, que é do mesmo jeito. Novamente, é importante que a gente escreva sempre as linhas de código no script e não no console diretamente, porque senão depois a gente perde essa informação. Se você tiver escrito alguma coisa aqui direto no console e quer recuperar essa informação, você pode vir aqui no histórico. O RStudio tem essa aba aqui no canto superior, ó, ele vai estar aqui em Ambiente, Environment. Você clica em History, História. E aqui no histórico você pode recuperar exatamente as linhas de código que eu usei no console, certo? Aqui nesse ambiente, nesse environment, ficam registrados todos os objetos ou funções que a gente criar, certo? Então eu vou aqui botar um exemplo. Eu posso criar um objeto chamado exemplo.
Toda vez que eu crio um objeto, tenho que nomear ele, e eu boto uma setinha, tá? E digo exatamente o que ele é. Por exemplo, eu posso dizer que ele é um 2 mais 2. Você vê que aqui, logo no ambiente, nessa área aqui, ele cria então um objeto que chama exemplo e que tem um valor 4, porque é o resultado do nosso 2 mais 2. Se eu copio o nome exemplo, aperto Ctrl Enter, você vai ver que ele vai aparecer aqui embaixo também o resultado 4. Então, essa parte aqui, esse ambiente, esse histórico, você não vai ter uma aba lá no R normal. Isso já dá uma ajuda. Se eu quiser limpar os objetos, eu posso vir nessa vassourinha aqui, Clear Objects, limpar objetos. Aperto que sim, eu agora não tenho mais objetos. Se eu venho aqui de novo no exemplo e dou Ctrl Enter, você vai ver que ele vai me dar um erro, vai dizer, olha, o objeto exemplo não foi encontrado. Certo? Se eu quiser criar de novo, é só vir aqui, ele aparece novamente aqui no ambiente. Ok. Então a gente tem o console aqui embaixo, o script e a gente tem aqui o ambiente. Aqui embaixo ficam os arquivos, tá? Todos os arquivos que estão na nossa pasta. Essa pasta ela vai ser sempre no seu diretório de trabalho. Então vai estar os arquivos nessa pasta do seu diretório de trabalho, certo? Como é que eu sei qual é o meu diretório de trabalho? Tanto eu posso olhar aqui em cima, ele vai me dizer qual é o local exato onde ele está, tá? Eu posso até clicar aqui, ele vai me mostrar esses 3 pontinhos. Ou eu posso escrever aqui no código getWD. Certo? Então ele vai me mostrar aqui exatamente o caminho como um todo do ambiente de trabalho onde eu estou trabalhando aqui, o Working Directory. Aqui eu vou ter uma aba para os plots. Aqui eu vou ter, por exemplo, se eu fizer algum gráfico, ele vai aparecer nesse cantinho. Aqui eu vou ter uma aba dos pacotes. Tá? Então lembrando, o R ele traz muitas funções, mas ele não instala tudo para a gente de começo. Então, por exemplo, se eu quiser fazer alguma análise espacial, eu tenho que instalar um pacote de análises espaciais no R. Então eu tenho que saber qual é o nome desse pacote e poder instalar. Então você vê aqui são todos, aqui é a minha biblioteca, né, do sistema, então System Library. Então aqui são todos os pacotes que eu já tenho instalado no meu computador, mas mesmo assim eles não são carregados. Você vê que os que estão com esse tiquezinho aqui do lado são os que estão carregados. Então o que é que está carregado? O pacote básico do R, o base, ele já vem marcado. Se eu quiser carregar algum pacote, eu posso marcar ele aqui e ele vai carregar para mim. Então, por exemplo, se eu quiser carregar esse pacote aqui, é só dar um clique e ele carrega para mim. Eu posso também usar esse código que ele usou. Library. Aperto Ctrl Enter aqui e ele vai rodar do mesmo jeito. Então aqui é só um atalho né, com interface gráfica. Se eu quiser instalar o pacote, eu posso vir aqui instalar o pacote e eu escolho, digito exatamente o nome do pacote. Então, por exemplo, se eu quiser instalar o Let's R, eu escrevo ele e vem. Enfim, seria clicar só em instalar aqui, mas eu vou cancelar para não fazer isso. A gente vai ver em detalhes como usar pacotes mais para frente. Lembrando que o R ele é uma linguagem que você sempre tem que escrever as maiúsculas e minúsculas corretamente. Ele é o que a gente chama de case sensitive. Ele é sensível a essa variação de minúsculo e maiúsculo. Aqui nessa outra aba a gente tem um help, tá? São arquivos de ajuda. Então, por exemplo, aqui é uma função que eu estava olhando, a ajuda antes. A gente também vai ver um pouquinho mais para frente. Aqui o viewer. Tá, então essa é a estrutura do RStudio. Cada um desses aspectos a gente vai começar a aprender em detalhes mais para frente. Aqui no console ele também traz um outro aspecto, que é o seguinte. Você pode rodar linhas de código no terminal diretamente, se você vem aqui para o terminal. E aqui esses jobs é uma outra coisa um pouco mais avançada que a gente não vai aprender nesse curso. Tá, então, deixa aqui no console. Lembrando, toda vez que você for usar o script, salva ele. Certo? Ele não fica salvo pra gente. Tá vendo que aqui ele tá vermelho e escrito Untitled, sem título?
vem aqui ó, no disquete, salva, escreve o nome que você quer. Ó. Vou botar aqui script, aula 1. Salva, ele fica aqui salvo. Então, toda vez que eu adicionar alguma coisa no meu script, ele vai ficar vermelho. Isso mostra que ele não está salvo. Então é como se você estivesse escrevendo no Word um documento, um arquivo. Toda vez que você faz alguma coisa, Ctrl S para salvar, para não perder aquele documento na metade do caminho, se o seu computador reiniciar, alguma coisa do tipo. A próxima parte então, que a gente vai aprender é configurar nosso RStudio. Então você pode vir aqui em Tools ou Ferramentas, dependendo do seu idioma. Vai lá em Opções Globais, aqui embaixo. E ele vai aparecer para a gente o geral aqui. Ó. Então algumas opções sobre como configurar o nosso RStudio. Vai nessa parte aqui que chama Appearance. No Appearance, a gente pode mudar, por exemplo, a fonte. Posso deixar um pouquinho maior. Eu posso mudar, esse foi o tamanho da fonte, mas você pode mudar o estilo da fonte, se você quiser. Vou deixar o corrigir mesmo. Você pode mudar também o tema como um todo. Botar o RStudio como clássico, ou Sky ou moderno. Eu sugiro não mexer muito nessa parte aqui não, para não ficar muito diferente e confundir as coisas. Mas uma coisa que eu costumo mexer é esse editor de tema. Por exemplo, eu não gosto muito dessa tela branca. Em geral eu uso outro aqui. Você pode deixar o RStudio com o estilo que você quiser. Ó. Por exemplo, se eu pego o Cobalt, ele deixa aqui o meu azul. Então vocês colocam da maneira como vocês gostam, eu vou deixar aqui no tradicional, para que ninguém se confunda aí em casa. Uma outra coisa também que eu costumo mexer é esse layout. Então, aqui fica o script, aqui fica o console, aqui fica o ambiente, história e conexões, mas se você quiser de outra forma, ou se você quiser retirar alguma coisa que você não vai usar, você pode marcar. Tá? Eu costumo, por exemplo, deixar o console aqui e o ambiente aqui. Dessa forma, por exemplo, eu posso escrever o script aqui e o console aqui. Não vou confundir ninguém, eu vou deixar o meu console no lugar onde ele veio. Ok, então esse é o RStudio. Uma outra coisa também, uma outra dica sobre como organizar o seu RStudio é que nem sempre eu quero estar vendo todas essas coisas aqui. Isso às vezes me confunde um pouco. Então eu aperto Ctrl L, ele limpa para mim o console. Tá? Lembrando que se eu perder alguma coisa ou esquecer alguma coisa que eu fiz aqui no console, eu posso sempre olhar no Story. Posso inclusive buscar alguma coisa que eu fiz aqui. Certo? Ok, pessoal, então essa foi nossa primeira aula sobre vendo uma visão geral do RStudio e do R. Nas próximas aulas, então, a gente vai começar a mexer de fato no RStudio. Tá? Uma última dica, se você quiser fechar, você pode tanto fechar no botão de fechar aqui em cima, ou você pode apertar aqui o código Q de quit e deixa aqui, ó, abre parênteses e fecha parênteses. Se eu der um Enter, ele vai perguntar se eu quero salvar o meu workspace, quando eu vou fechar, num arquivo que chama rdata. Tá? Esse arquivo, o que ele salva para a gente? Tudo que tiver nesse ambiente aqui, todos esses objetos, funções que a gente criou nesse ambiente. Então, como eu não tenho interesse em salvar isso, eu vou apertar N. Ele pede para digitar N. Ao invés de usar o Q para a gente sair, vamos apertar aqui o botão aqui em cima. Ele vai gerar a mesma mensagem. Ele vai perguntar se eu quero salvar minha área de trabalho. Certo? Eu vou dizer que não. E aí ele fechou para mim o hash. Tá? Então na próxima aula a gente vai aprender um pouquinho melhor o que é o RStudio e como é que ele funciona.